Olá, amigos do Nossa República. Hoje, nossa mesa de debate recebe uma mente brilhante que une a precisão da ciência ao olhar afiado sobre o poder. Recebemos a jornalista, pesquisadora em comportamento humano e neurociência, Carol Garcia. Ela, que é mentora de grandes líderes, está conosco para dissecar um pouco o cenário político atual. Vamos falar sobre a efetividade da liderança feminina na capital, os bastidores da Câmara de Cuiabá e o futuro das urnas em um estado de gigante. Será que a lacração nas redes sociais sustenta o mandato? Como a neurociência explica o comportamento de um eleitorado dividido entre o ódio e a esperança? E mais, vamos analisar as peças do tabuleiro para 2026. De Piveta a Jaime Campos, de Mauro Mendes a Janaína Riva. Fique com a gente, porque o Nossa República de hoje, a análise é profunda, crítica e sem frios. Começa agora. Carol Garcia, seja muito bem-vinda à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado esse meu convite para estar aqui para a gente bater esse papo. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É um imenso prazer, uma honra estar aqui com você. Você que é uma referência, né, na comunicação para a gente, para a nossa geração. E um detalhe, eu amei esse nome. Mas quando você me mandou o link, eu falei, gente, mas que sacada. Pois é. Eu gostei demais. Sabe o que é isso, né? É uma avaliação. Eu comecei... teve um momento que eu fui aconselhado. Eu fazia o blog do Mauro. Eu tinha saído do governo, agora do governo Mauro Mendes, como secretário e tal, na época da pandemia. E aí eu resolvi me isolar lá em Chapada. A gente tem uma casa, fomos todos. Eu, Michele, todo mundo está lá. Filharada, cachorro, gato. Uhum. E até por conta de... Eu tenho comorbidades, então, por conta disso, resolvemos ficar lá. E aí, nessa coisa de trabalho, produz, não sei o quê, e muito refletir, a visão de que Mato Grosso é uma grande república, né? Se você começar a pensar, aqui tem coisas que não tem lugar nenhum, e é de um gigantismo absurdo, né? Se você olhar a produção do agro, se olhar tudo é muito, série, né? Tudo é muito grande. As distâncias, são cidades que estão 1.000 e tantos quilômetros da capital, que é quase daqui a São Paulo, umas coisas, né? Uhum. E aí, e com muitas coisas interessantes. Daí surgiu a ideia do blog do Mauro virar o Nossa República, e o Nossa República hoje abriga o blog do Mauro, né? Virou um portal, ele recebe o programa, ele recebe o Papo com Ela da Michele, e tem o blog do Mauro lá, que toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu escrevo alguma coisa de opinião. Sensacional. Eu não poderia começar agradecendo por estar na Nossa República, né? Porque eu falei, gente, eu preciso fazer essa observação para ele, porque realmente é muito propício, Mauro. Obrigada pelo convite mais uma vez. Carol, você essa semana, eu ouvi, eu tenho o hábito de ouvir sempre o que eu posto de rádio, eu gosto muito de rádio, e eu ouvi uma entrevista sua lá com a Antero e com a Michele no Jornal da Cultura. E você defendeu uma tese muito interessante. Você fez uma observação, na verdade, uma análise da oportunidade que as vereadoras mulheres tiveram de se empoderar, tanto se eleger num número bastante expressivo, quanto ter a possibilidade de comandar a Câmara, né? Ter toda a mesa diretora feminina. E isso criou uma expectativa na comunidade, na sociedade cuiabana, muito interessante, mas que aos poucos vem se frustrando, apesar de você ter boas parlamentares, atuantes, enfim, mas que, sob o ponto de vista da gestão da Câmara, sob o ponto de vista da projeção da mulher em relação ao comando da Câmara, me parece que tem um caminho, está faltando alguma coisa. E aí, você quer me explicar melhor essa sua observação? Explico com muito prazer, porque assim, isso nasceu de um incômodo meu mesmo, no final do ano, na virada do ano ali, a gente respira política,
Comecei minha trajetória escrevendo para jornais de política, né? Meu sonho era fazer jornalismo e trabalhar em jornal impresso. Aprove Deus que eu comecei primeiro ainda no agronegócio, ainda na faculdade fazendo job, mas o meu primeiro grande emprego em jornal, a concretização do meu sonho de foca, foi como repórter, né? No Jornal Diário de Cuiabá ainda, eu me lembro que foi aberta uma vaga para repórter e era do Caderno de Política. E eu juntei a fome com a vontade de comer, não sabia, e a partir dali, então, nunca mais parei, né? Então, mesmo quando eu estou focada no corporativo, nas coisas da minha agência, eu não deixo de acompanhar, e eu acho que a gente nem deve. Eu falo muito isso para minhas alunas, mentoradas. Gente, você é cidadão, você é um cidadão brasileiro, você é um cidadão mundial, então esteja por dentro. E aí veio desse incômodo mesmo de fazer uma leitura diante de toda a atitude, toda a ação midiática que aconteceu no início do ano, na época da eleição, falando lá de 2025, da eleição da mesa diretora. Eu celebrei. Eu, como cidadã, como uma cidadã cuiabana, eleitora... todo mundo, de uma certa forma, aplaudiu, ficou muito feliz. Tenho amigas na mesa, Maísa. Vou citar a Maísa, Michele, inclusive, excelentes. Michele, inclusive, foi minha colega de emissora. Trabalhamos juntas. Minha irmã na fé também, né? Somos da mesma denominação, assim, mesma linha cristã. Enfim. E aí, cadê? Então foi dessa dor, desse incômodo e também de uma mulher que deixou de se sentir representada naquele momento. A partir daí vem os vieses, né? E aí é o que você me perguntou sobre essa minha leitura. O que acontece, Mauro? Ficou muito evidente que o difícil nem sempre é chegar, né? Você pode ouvir qualquer atleta de alta performance, o cara se prepara, ele treina, são anos ali, né, em busca de um pódio, busca de medalhas. Temos aí a Copa do Mundo agora, quantos atletas estão disputando uma vaga para ser chamado? Só o fato de sentar no banco da seleção, às vezes o atleta já se sente, né? Imagina você entrar no campo, fazendo uma analogia aqui, eu nem sou tão fã de futebol, tá, gente? Mas aí... é bacana, essa analogia é interessante, que as pessoas vão compreender. Né? Percebe? Você chega no campo representando a seleção brasileira, uma nação. Aí vamos pegar por nicho. Um vereador está representando que seja um segmento, que seja uma região da cidade, enfim. E aí você... Vou nem falar que não faz o gol, que às vezes a posição não é para fazer gol. Ele não é um atacante, está tudo bem. Um meio de campo, um zagueiro, e aí vai. Mas esse jogador, ele simplesmente, no time, ele não funciona. Ele é muito bom sozinho, durante o treino, a embaixadinha, uma coisa ou outra. Lugar que juntou. Mas quando coloca junto no mesmo time, simplesmente não tem gol, e muito menos título, e não tem atitude. Então, é mais ou menos essa forma que eu vejo esse time que está lá entrando agora no segundo ano. E é uma pena. Eu vou te falar, você falou aí duas vereadoras que eu admiro muito. Sim, demais. As duas são a Maísa, excepcional, tem um trabalho e não são inexperientes. Não são, né? Michele Alencar também tem se projetou muito, né, na disputa eleitoral, como você falou, individualmente ela jogou um bolão. Exato. Né? Mas eu acho que todas elas, de uma maneira geral, realmente estão se perdendo no comando da Câmara, né? Como dirigentes, como participantes da mesa, porque a Câmara é menor do que elas. Né? Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho essa impressão de que a Câmara se diminuiu, seja por interferência do prefeito, pela submissão ao prefeito, que é uma coisa muito visível, pela falta de independência. Eu sou muito grato a Michele, me concedeu um título, uma moção de aplauso, maravilhosa. Sempre tive admiração por ela, da época de televisão, repórter primorosa, né? Sim. Mas eu acho que faltou senso crítico, né? Essa coisa da proximidade com a gestão da prefeitura criou uma certa dependência, um vínculo que não é bom para a carreira dela como vereadora, como parlamentar, ou alguém que possa aspirar ir para a Assembleia Legislativa, enfim, e outros caras. Tem como resolver isso, Carol? Tem.
Tem como resolver? E eu vou te falar como. Sai de dentro. Eu sempre falo assim, você também como gestor de crise, a gente que trabalha com gestão de crise, por que que nos contratam? Porque a pessoa está tão envolvida ali que ela não consegue ver a saída. Vem um especialista, não vê o óbvio que precisa ser dito. Vem um especialista, mapeia, faz ali o diagnóstico, faz uma gestão, toda uma matriz de risco, enfim. Então hoje, de uma forma imediata, sai de cena, sabe? E não entender, por exemplo, um artigo desse, como eu fiz, uma entrevista dessa, como foi no Antero, como está sendo com você, como algo que está pegando no pé, alguém que não conhece, que não sabe. Não, sabe, tenha isso como um conselho mesmo de alguém que gosta, porque eu falo assim, quando você não gosta, não se importa, né? O contrário do amor não é o ódio, é o desprezo, né? A gente costuma dizer isso, então é o desprezo. Então, ter essas observações que a gente faz como talvez uma página mesmo para ser virada agora. Isso é o primeiro ponto, sabe, Mauro? Reconhecer onde é que falhou, se realmente falhou, na visão de cada uma delas, e a partir de agora em diante, o que fazer? Primeira coisa que eu acredito é ter uma clareza maior de que a mesa diretora da Câmara, falei isso com o Antero, e repito aqui, a mesa diretora ela não tem só um papel administrativo. A primeira secretaria ela não tem só o papel de assinar cheque para pagar a conta do legislativo. Ela tem um papel institucional importantíssimo. Ela é a cara da Câmara. Então, quando a gente fala assim que talvez a Câmara seja menor do que elas, está errado, porque elas saem, a instituição fica. Se a gente for olhar, a instituição já tem quantos anos a Câmara Municipal de Cuiabá tem? Quantos passaram e quantos passarão? Então, está errado. Então, você não está valorizando o local que você ocupa. Esse é um ponto que eu acredito que se der os passos atrás, elas vão ter um pouco essa consciência, essa clareza. A partir dessa concepção, dessa visão e tudo mais, aí sim, time, junto. Vamos fazer? Vamos junto. O sistema engole quem deixa ser engolido. Porque eu digo o seguinte, até para você ser base, você precisa fazer uma base bem feita. A oposição. Senão você não se projeta. Né? Senão você não se projeta. Então, assim, agora está tudo muito tranquilo, porque segundo ano de gestão, está tudo ok. Chega meados do ano que vem, você começa a ver o desespero, porque todo mundo que está ali vai querer voltar, vai querer continuar. No mínimo, né? No mínimo. E as que estão, muitas ali a gente já sabe que tem projeções maiores, estão mirando uma Câmara Federal, estão mirando uma Assembleia Legislativa. Então, não é só que a Câmara, a mesa diretora vai resolver todos os problemas e tudo passa por ali. Não, é que a gente está abordando uma baita de uma oportunidade que se tem na mão e está se perdendo. Então eu acredito que ressignificar esse posicionamento agora é possível, é plausível e vai ser en passant, as pessoas nem vão perceber o que ficou para trás, porque quando elas começarem a se projetar, e aí tá a dica grátis, né? De dois especialistas aqui, quando elas começarem a se projetarem, a população vem junto. Porque igual eu falei para você, quando houve a eleição, eu vibrei, eu comemorei. Então tudo que eu quero é que dê certo. Independente de partido, independente de viés político. A frustração, né, do eleitor. Né, é muito ruim. É muito ruim. E você toca num assunto que eu acho que é primordial, principalmente para aquelas vereadoras que sempre se destacaram, sempre tiveram uma projeção importante, que ocuparam o espaço. Exato. Por serem aguerridas, por serem propositivas. Que representam, né, um segmento. Então, e aí a gente está falando, independente da questão ideológica, claro. Não é se é de centro-esquerda, de direita, não importa isso. Você vai pegar, por exemplo, Maísa hoje ainda tem uma posição melhor, me parece, porque ela tem mantido um nível de independência importante. Uhum. Ela tem se posicionado muito firme. Porque assim, o certo é certo, o errado é errado. Exato. Não existe essa coisa de, não, ele é menos errado porque é meu amigo. Não tem isso. Né? Depois que você está lá... não tem. Você tem responsabilidade com o coletivo. Então não dá para você ter... E esse medo do cancelamento, ele pesa muito. Porque aí você fica em cima do muro, é até pior. Agora, a Michele, eu só estou comparando as duas, porque eu acho que as duas hoje têm são estrelas dentro do parlamento cuiabano. Também aposto muito nelas. Mas eu me preocupo um pouco com a Michele nesse sentido.
porque não é mais a Michelle aguerrida que ia para o bairro que mostrar, porque o fato de ser da base não quer dizer que você não possa, aliás, pelo contrário, você tem a obrigação de cobrar, de fiscalizar, de atuar, de chamar a atenção do prefeito. Esse é o papel do legislador, é o papel de fiscalizar as coisas públicas, e isso está se perdendo, e está se perdendo daí também a posição dessas vereadoras que eram mais, e sempre foram mais militantes, vamos dizer assim. E uma vez que perde a identidade... E aí é ruim, não é? Total. Me parece que isso... Mas você falou o seguinte, estava falando que tem solução, mas elas precisam querer também, né? Exatamente, porque assim, ó, é aquela história, eu não posso, como eu te falei, olhar a quantidade expressiva de votos que eu tive. Essa base, ela continua comigo, ela não continua, é claro que elas têm esse trabalho, tem toda uma assessoria, tem toda uma estrutura para monitorar isso. Só que a reputação de um político em mandato, né, de uma vereadora, um político em mandato, ela oscila demais. Ela é isso aqui, ela é uma montanha russa. Um dia você acorda, uau, outro dia você já está em baixa. Então, ficarem presas àquele momento de 2024, as eleições de 2024, é um problema. Elas precisam primeiramente romper com isso individualmente. Cheguei, que é o que eu falei. Cheguei, eu tenho um nome e eu preciso avançar. Eu tenho metas, eu tenho projetos, eu represento vozes aqui, eu sou uma voz. Então é meio que uma ruptura desse momento de uma certa apatia ali enquanto grupo, para poder seguir em frente. Porque senão, muitas vezes, não sei se é isso que está passando pela cabeça, mas é porque é natural. Não, mas eu fui bem eleita, eu tenho views, eu tenho curtidas, né? Eu tenho projetos aprovados, mas tem algo a mais que se chama reputação. E ela é muito perigosa. Você citou no intervalo Casa dos Horrores e a Câmara tinha mesmo essa coisa muito forte. Eu acho que não se desvencilhou totalmente, porque a gente está vendo ainda agora o ex-presidente Lula de novo em mais uma operação policial, afastado novamente da Câmara. E isso remete àquele desgaste antigo que a Câmara Municipal vinha tendo por anos, né? As mulheres, nesse sentido, ajudaram muito a mudar, as mulheres na direção da Câmara, né? A mudar um pouco essa perspectiva, né? Então não dá para a gente atribuir esse momento desse afastamento do vereador Chico 2000, das denúncias que pairam sobre ele, com essa gestão. Isso é importante, porque nessa gestão envolvendo vereadoras mulheres, a gente não tem absolutamente nada. Exato. Pelo contrário, o que a gente está aqui mais ou menos reclamando é que elas não percam a oportunidade de se afirmarem como grandes lideranças, e o que vem acontecendo por uma certa submissão ao prefeito, submissão política que eu estou falando, né? Uma certa submissão. Eu acho que está faltando brilho, né? O brilho que eles tinham na gestão passada e no processo eleitoral, elas perderam, me parece. Mas vamos em frente, porque eu queria entender o seguinte. Na Assembleia Legislativa, a gente tem a deputada Janaína Riva, que está se projetando muito, concorre muito fortemente para uma das vagas do Senado, né? Mauro Mendes e ela são francos favoritos aí na disputa, embora eleição de 2 votos você não consegue botar a mão no fogo por ninguém, né? Porque tudo pode acontecer. Comparando a atuação de Janaína Riva com a atuação das nossas vereadoras, o que tem de diferente aí? Gostaria que Janaína desse uma aula, chamasse no particular. Porque ela tem um protagonismo importante, que eu acho que as vereadoras não estão tendo. Total. E ela faz com que esse protagonismo ele seja contínuo. Janaína, ela não é uma política sazonal. Observa. Ela não é do RGA agora. Ela é carreira, né? Ela é isso. Ela é atenta, ela é o tempo todo, ela é alerta, ela não espera ninguém ir lá e cutucar, ninguém, sabe? E outra que eu acho muito interessante também, ela não é de trend.
de tendências. Ela aproveita muito bem toda a tendência. Você pode ver que sempre tem um vídeo, tem algo, isso ela é muito... Mas tem muito a ver também com a jovialidade dela, que comunica muito bem a imagem. E com alguns compromissos, né? De pautas que ela tem desde o começo, né? Muito focada. Você não vê ela entrando em assuntos que ela viaja, né? Então, isso é muito importante. Então, é que a gente já destrinchou vários aspectos do modelo comunicacional da deputada Janaína, que é uma aula, né? Ela é uma aula. É um case, né? É um case. Ela é um case. Eu lamento muito o fato de não termos mais deputadas, obviamente. Até queria fazer um adendo na sua colocação anterior, só para fechar o assunto da Câmara ali, e que uma das minhas preocupações, é óbvio, não é individual, são queridas, são gestoras, são mulheres aguerridas, todo mundo está ali por algum motivo, mas, Mauro, também tem uma situação. Isso enfraquece muito esse discurso de mais mulheres na política, mais mulheres no poder. Tira o argumento, né? Tira o argumento. Então, esse também é um ponto de atenção que a gente precisa ter, porque não é nem que eu vou enfraquecer, você enfraquece o discurso delas, você fortalece o de quem é contra, de dirigentes partidários, de uma política machista que nós temos no estado de Mato Grosso. Disputa por ocupação de lugar, né? O homem não quer abrir mão de absolutamente nada. Isso é fato. E aí, de repente, o que vai acontecer? O que adiantou? Né? Você já dá essa deixa. Voltando para a deputada Janaína, eu me lembro muito do primeiro mandato de Janaína, quando ela dizia assim, meu pai tem o CPF dele, eu tenho o meu CPF. Foi repetidamente a Janaína falava isso. E assim, um olhar, né, nosso ali de jornalista, quem está ali acompanhando, eu pensava, até quando? Tá aí o resultado. Completamente dissociada. Qualquer coisa que pudesse macular. É um mentor? Certamente é um mentor. Você não gostaria de mentorear um filho seu, uma filha sua que está na área? Obviamente. Mas, naquele momento, ela já tomou uma posição. Então, eu acredito muito, muito nisso, Mauro. As rupturas, elas são necessárias. Para você romper, você tem que renunciar a alguma coisa. Então, esse em cima do muro, que muitas vezes a gente vê, não estou falando agora só das vereadoras, vários políticos que querem defender várias bandeiras, que tem muito foco, muita coisa, muito aquilo, você vai se perder. Você não cria. A Janaína, da identidade política dela, a imagem que ela queria construir, aquele ex-deputado, aquele homem condenado pela justiça, é meu pai, mas eu não levo ele comigo. O meu mandato. Ela não renunciou ao pai em momento algum. Muito pelo embora contrário. ela tenha assumido, ele errou, resolve ele os erros dele. E eu acredito que isso aí foi o primeiro acerto da Janaína. Por que eu voltei nesse assunto? Porque para mim ali tudo começou. Ali começou a construção de uma carreira sólida, que está rumo a um Senado daqui a pouco. Veja essa mulher uma governadora do estado daqui a uns anos, certamente, se for esse o desejo dela, né? Também tem muito isso, às vezes é uma boa legisladora, entende que o papel não é para o executivo, está tudo bem, mas essa postura, essa firmeza de encarar um sistema da forma como ela encara, e outra coisa, todas as questões pessoais dela, ela sempre se posicionou, ela nunca deixou rastro. Muito transparente, né? Muito transparente. Então, isso, assim, ela passa muita verdade, né? Você usou a palavra corretíssima, é um case. A Janaína, ela é um case de sucesso e eu não vejo hoje outra mulher para ocupar um lugar como ela ocupou. Assim, de imediato, você fala, Carol, quem? Eu não consigo ver. Parênteses, né? Aí tem, claro que igual Janaína não existe, mas com certeza nós teremos outros nomes. E aí é inevitável a gente falar aí da volta dos que não foram, que é a Natasha. A Natasha teria uma condição muito interessante, porque ela é uma pessoa que tem uma vivência boa das coisas, ela é muito carismática, ela tem uma capacidade de comunicação muito interessante, muito espontânea, embora às vezes a gente perceba uma certa superficialidade. Ela dá muita ênfase naquilo que ela domina. Falar de saúde é ela mesma, ali, né? Na comunicação. Outros caminhos, ela se sai até bem, mas a gente percebe que falta um pouco de conhecimento, de informação e tal. Mas é uma pessoa interessante. Eu acho que a Natasha é uma pessoa... Sabe o erro da minha visão, né? É um erro mais ou menos, mas assim, ela poderia ter começado
como deputado estadual, ou como vereadora mesmo, fazer uma trajetória. Né? A primeira campanha dela foi disputar o Senado, saiu muito bem. Eu acho que teria saído muito bem se fosse até o fim. Né? Ela tinha toda a condição para isso, pelo momento. Né? Talvez não ganhasse, mas ia se posicionar, se projetar. Aliás, ela se projetou tanto que ela hoje é candidata ao governo. Né? Exatamente. Mas são coisas muito difíceis, né? Porque a dimensão é muito... Né? Você precisa ter uma base mais sólida, precisa ter um trabalho prestado para poder... Não dá para essa coisa de... Né? Quando chegar no debate eleitoral para o governo, eu não sei que tamanho que ela vai sair. Entendi. Né? Por mais que se prepare, ela tem umas coisas importantíssimas, né? Porque ela estuda, ela é muito estudiosíssima, e né? pega as coisas com muita velocidade. Né? Tomara que, porque é uma pessoa de boa índole. Né? Exatamente. Mas olha, eu queria que a gente fizesse uma pincelada aí, com esse olhar da neurolinguística, do comportamento, da reputação, enfim, sobre as lideranças que estão disputando o governo do Estado, né? Que não são lideranças novas e que prometem essa confusão que está aí entre Jaime, União, candidato, o Mauro com candidato por lealdade ao Pivetta. Essa situação que traz o constrangimento partidário, que traz uma dificuldade, que traz um embate que já começou, né? Acho que vai até as convenções, ou até a definição, de uma vez por todas, né, das candidaturas. Mas vamos lá, Otaviano Pivetta. Sim. Como é que você avalia a figura dele como uma liderança? Porque ele, por si só, a gente já viu, as pesquisas já mostram, ele sozinho, ele não tem a condição de ganhar a eleição. Né? Sim. Faltam algumas coisas para ele. E é nesse sentido que eu queria que você se manifestasse aqui. O que está faltando com o Pivetta, apesar do apoio de Mauro Mendes, de ter sido vice-governador, ele é vice-governador ainda, né? Nos 2 mandatos, Sim. de ter uma atuação discreta, mas relevante dentro do governo. Como é que você avalia o que falta para ele chegar no povão, para ele conquistar voto, para se eleger governador, que não vai ter pouco voto? Precisa não. Vou trazer para a minha área, não tem como fugir disso. Comunicação. A comunicação do nosso vice-governador ainda assusta. Assusta no seguinte sentido, tá? Aí, aquela história, 3 vezes prefeito, 2 vezes vice-governador do estado. Eu já tive caso de atender político e dizer assim, mas até hoje deu certo assim? Então tá bom. Então fica como você tá, tchau. Eu temo, não estou dizendo que é esse o caso, eu temo que isso seja uma verdade ali. E aí tem um risco muito sério de você não se dobrar ao anseio da urna, do eleitor. E eu te explico melhor por quê. A comunicação mudou. O eleitor mudou. Você hoje tem uma geração Z que está desculpa pela expressão, se lixando. Você, por um lado, mas que quer se lixando no sentido de o que eu ganho com isso? Da inconsequência, né? Exatamente. Tiro porque eu tenho 2 aqui dentro de casa, né? Um de 19 e um de 23. Então, assim, o que eu ganho com isso? Primeiro ponto, como atrair esse eleitorado? Então, eu acredito, Mauro, que assim, literalmente, debruçar. Não, eu não sei se eu ainda estou um pouco zonza quando eu penso em pesquisa do que aconteceu em 2024, né? O trauma que foi, com todas as pesquisas questionadas, enfim, não disseram que não aconteceu, né? Então, eu nesse primeiro momento esqueceria a pesquisa e trabalharia olho no olho. Será que está disposto a descer do palácio de fato? Será que está disposto? Porque, gente, você governar uma cidade como Lucas do Rio Verde é uma coisa, você está governando um estado. Ainda mais um estado com o tamanho das exigências. A nossa república, com toda essa dimensão que a gente falou no início do programa. Então, esse é um ponto, a comunicação. E o segundo ponto, que eu acredito que pesa muito, nós estamos vindo de 2 gestões contínuas, né? De um perfil extremamente duro também.
O governador Mauro, você estava lá, o governador Mauro, ele tem o traquejo dele, uma oratória que eu falo para ele, nossa, eu amo te ouvir falar, e realmente, do ponto de vista técnico, impecável. Faz discursos como poucos políticos aqui em Mato Grosso. Ele é muito didático e tal, né? Muito, né? Ele faz todo o jogo, joga piada, ele tem um molho quando precisa e tal. É sensacional. Como orador, né? E como gestor, enfim, tá aí o Estado, não vou entrar nesse mérito. Estou falando do ponto de vista da neurociência, da neurocomunicação, como você disse, da neurolinguística, porque o Mauro, a primeira-dama Virgínia Mendes, quando ela veio com um ser, ela suavizou esse Estado. Ela trouxe leveza para esse Estado. Ela veio numa condição de trazer o que diríamos que seria um vice, né? Quase que isso. Se tem o brucutu ali, tem... não é? A história se repete. Não é? A gente está falando aqui de narrativas. Então, as narrativas, elas se repetem. Otaviano Pivetta, hoje, ele precisa dessa suavidade. Ah, Carol, colocar uma mulher como vice? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque se ele é o foco, se ele é o centro, então a primeira coisa é olhar para ele. O que precisamos lapidar? Ele tem muito para ser lapidado. Ele é meio chucro, que ele é o gaúcho, né? É meio chucro. Exatamente. Então, o que eu temo aí no sentido de, eu acredito que os marqueteiros terão um pouco de trabalho ali com ele, na forma do comunicar dele, vai ser, nós estamos vindo aí de quase 8 anos daqui a pouco, né? De um Mauro, que é um gestor, essa coisa da... E aprendeu a política, né? Ele aprendeu o jeito, ele aprendeu a comunicação. Um exemplo que eu amo trazer é da turma da Botina, vamos dizer assim, o Mauro não é da turma da Botina, mas politicamente veio dali, né? Veio dali. O Blairo Maggi, ex-governador, ex-ministro, ex-senador, o Blairo entendeu o jogo. O Blairo tem um traquejo. Você consegue, você lembra? Às vezes a gente nem consegue pensar quem era o Blairo em 2002, né? Quando surgiu no cenário, a forma como... Eu me lembro uma vez que eu estava entrevistando, estava foca, em uma posse no Tribunal de Justiça, aquela pompa toda. Eu gosto de contar essa história aqui. E ele... E eu lá, tá. Eu desse tamanho, né? 1,80 m. E ele falou, menina, você não acha que você já perguntou demais, não? Era assim. E eu fui inconsequente. Governador, você não sabe que eu sou paga para isso? E virou uma piada interna, e eu virei repórter palaciana na época, né? Cobria só o palácio e se tornou uma grande fonte. Mas era assim, todo mundo já assustava, porque era patada para todo lado. Mas aprendeu o jogo. E hoje você não vê Blairo. Não, o Blairo amadureceu. Não. A vivência dele como ministro. E o Mauro já viu uma mudança muito grande entre a primeiro mandato ali como, né, a primeira posição dele enquanto prefeito de Cuiabá, hoje o segundo mandato já melhorou muito. Então a gente percebe o seguinte, essa ruptura ela pode ser muito ruim numa candidatura, porque as pessoas elas estão muito sensíveis, Mauro. Hoje qualquer coisa, né? Sabe? E aí tem todos os porquês, né, por trás, e todos os fatos, enfim, tem toda uma história também por trás. A gente falou um pouquinho do Otaviano. Eu acho que o Otaviano tem uma dificuldade mesmo de carisma, ele é uma figura muito dura, né? O jeito que ele enfatiza as coisas, o modo como ele se relaciona com o diálogo, nem sempre é atraente, né? Então, isso prejudica ele tem que resolver esse problema. Não se trata de discutir competência, capacidade de trabalho, em absoluto, mas essa parte realmente é a dificuldade que ele tem. Tanto é que ele, apesar de estar 7 anos de quase 8 no governo, tem vice, tem trabalho dentro, sempre foi muito discreto, é verdade, mas ele não tem uma comunicação boa, né, com a sociedade. Né? Eu gosto sempre de falar, Mauro, que a comunicação do político, não a comunicação política, a comunicação do indivíduo político, ela flerta com a comunicação sedutora. Ela tem que ter um molho, ela é sedutora. Sabe, ela é no olhar, é no cumprimento, é na comunicação não verbal o tempo todo. Porque comunicação, você sabe disso até mais que eu, ela não é só sobre o que eu falo, é sobre como o outro entende. É verdade. E olha, nesse ponto, eu acho que você tocou numa coisa importante, quando a gente vai analisar o Wellington Fagundes e Jaime Campos. Jaime Campos é uma pessoa extremamente carismática, né? Super. Ele conseguiu, ao longo dos anos, foram oposição um ao outro,
a turma do centro, porque eles sempre foram de direita, né? Historicamente, da Arena, do PDS, se fez, né, dentro desse universo, e sempre se confrontando com a centro-esquerda, de Dani de Oliveira, de Antero, dessa turma toda. Mas hoje eles convivem. Isso é uma coisa interessante. Eu costumo dizer que tem uma direita civilizada e uma outra extremista, né? E é verdade, porque tem, quer dizer, depois das diretas já, mesmo com o enfrentamento com a ditadura, com tudo, foi possível construir uma relação civilizada entre direita e esquerda no Congresso Nacional. Lula se elegeu com um empresário do PL, político, tanto por muitos anos a gente nem ouvia falar de esquerda e direita, por muitos anos a gente nem se ouvia. Tinha, sim, nos guetos da esquerda, nos guetos da direita, mas era uma coisa meio... o Bolsonaro que fez aflorar isso tudo, né? Essa coisa da divisão mesmo, do estabelecer o ódio entre as pessoas, coisa horrível isso. Foi em 2018, né, que teve a palavra que eu gosto de usar, ruptura. Foi essa. Verdade. Mas eu queria que você desse uma avaliada sobre a ótica do seu conhecimento de Jaime e de Wellington. Por que eles estão na frente nas pesquisas? Por que eles despontam, apesar de todo o apoio de Mauro Mendes ao Otaviano, apesar... Como é que você vê essa questão? Eu acredito que duas coisas pesam muito. Primeiro, a popularidade do nome. São nomes muito mais sonoros, tá? Eu não estou falando de efetividade de mandato, nada disso. Mas se a gente for olhar, olha a história de cada um deles. Por mais que a gente colocou aqui o vice-governador, né, no seu lugar, como uma grande autoridade, tão grande, né, Otaviano? Ele nunca foi do estado de Mato Grosso. É a primeira oportunidade que ele está tendo agora com o Mauro Mendes. E mesmo assim muito pontual, né? Então por aí a gente já tira. O outro não, 6 vezes deputado federal, acho que 2 vezes senador, o outro governador, senador. Então, essa projeção, ela é inevitável, isso vai sim, audível, é mais audível, é sonoro, são nomes sonoros. Por mais difícil que seja a pronúncia do Elton, né? Mas o Elton passa, até isso deram um jeito, né, de suavizar. Então, esse é um ponto. A história por si, acredito que colabora muito com os dois. Ponto. Segundo ponto, é inevitável agora o modelo comunicacional de cada um deles. Né? O Wellington, toda a vida um legislador, corre esse estado. A dificuldade dele vai ser isso, né? Mais uma vez. Porque assim, o nosso Pedro Táxi, ele fez o favor de depor contra essa ideia de que o legislador pode ser um bom executivo, né? Então, eu às vezes converso com o Pedro e falo, Pedro, você nunca devia ter saído do Senado. E é fato. É verdade. Né? Porque ele tem Perdemos um bom senador e não ganhamos vamos respeitar. Né? O Pedro fez história no Senado. Isso é inevitável. Tempo, o cara foi fantástico e não devia ter saído de lá. Né? Ele seria reeleito com facilidade. Né? Mas daí o bichinho da Bosca Azul lá ficou, resolveu ser governador, foi governador, mas a experiência não foi boa. Exatamente. Não precisa nem discutir se é uma questão de competência ou não, se foi o momento. Enfim, como líder, isso né? Também já foi. Ele não foi bacana, mas seria um excelente senador. Né? A gente tem que reconhecer isso. E aí, estou falando de perfil. O Wellington, será que ele vai conseguir superar? Porque eu acho que essa é a grande debilidade do Wellington. Né? Superar esse discurso, porque vão jogar tudo contra o Wellington se ele for candidato, e deve ser candidato, porque ele não tem muita alternativa, né? Termina o mandato dele agora, não tem alternativa para correr. Né? E aí, não sei, como é que você avalia isso? Quer dizer, dá para superar, no caso do Wellington? E o Jaime, eu acho que é um caso à parte. O Jaime tem uma facilidade de se comunicar muito bem. O Jaime, ele é muito... Apesar de falar daquele jeito, daquele sotaque... Sai pela tangente, ele cria os factóides, ele cria situações, se sai muito bem. A palavra da onda. Me lembro quando eu era repórter de impresso, chegava senador, né, a primeira vez que ele foi senador, e aí, dá uma manchete, mas saía um monte. A gente podia escolher qual levar para casa.
Mas o Wellington é aquela história, né? As pessoas vão te amar por um motivo e te odiar pelo mesmo motivo. O Wellington, ele tem as vantagens que ele carrega, são as mesmas desvantagens que ele carrega. Minha avó usava uma expressão, Mauro, que ela dizia assim, lobinho do pé queimado, que é o bicho do mato que corre. O Wellington, na minha visão, ele é essa representação do lobinho do pé queimado em Mato Grosso. Anda, roda, conhece esse estado como poucos políticos do nosso estado. Muita gente. E é um político querido, você vê isso, não é criado, né? Não é mal visto. Não é mal visto. Então ele tem todos os elementos, mas essa modulação comunicacional, como eu saio de um legislativo para me mostrar como um executivo, não é no ano eleitoral, não é agora. E você está vendo isso acontecer nos últimos anos? E o bolsonarismo tem força, será, para empurrar ele? Porque essa coisa de estar no PL, eu não vejo, embora o bolsonarismo seja bem recente, e o Wellington está no PL há muito mais tempo, né? Então. Eu acho que a história do Wellington no PL é desde sempre. Né? Porque ele era PL antes do PL voltar a ser PL. Lembra que teve o PL, né? Teve aquela transição. Exatamente. E o Wellington sempre foi uma outra figura. Ele sempre teve uma coisa muito pragmática em relação aos governos, né? Ele nunca fez dos governos adversários. Ele sempre buscou ser aliado dos governos no sentido de... Transitou muito bem, né? Sempre. Buscar recursos, trazer recursos, fazer as coisas acontecerem aqui em Mato Grosso. O Wellington tem essa habilidade. O PL de hoje, o PL bolsonarista, tira essa mobilidade dele. Engessa. Porque ele fica sem essa possibilidade de ter uma relação boa como já teve com o governo Lula, né? Por conta do PL. Será que o bolsonarismo vai impulsioná-lo a ponto de superar essa dificuldade? Eu acho muito difícil se o bolsonarismo voltasse ao bolsonarismo, porque convenhamos que a tentativa agora que o menino Nicolas fez foi de tentar reacender esse bolsonarismo. Até fiz um artigo, agora o último artigo que eu fiz foi exatamente a obsessão pelo mito. Eu trouxe esse nome porque, de novo... Não, mas é isso mesmo, está tentando se construir como mito. E é necessário, historicamente, né? Necessário no sentido de, quando se tem uma carência, também, lógico, uma lacuna, uma carência, a extrema-direita se perdeu, virou a extrema-direita de um homem só, e aí eu não estou dizendo que eu sou contra a favor de nada. De um homem só preso. Preso. E aí como é que faz? Então, cansou-se de esperar, aproveitou-se uma janela, janeiro não tem, não estamos no recesso parlamentar, né? Está em recesso parlamentar. Implicitamente houve uma provocação muito clara ao STF, passados 3 anos ali do 8 de janeiro, né, de 2023, uma semana depois dessa caminhada, né? Então foi sim um alerta, uma provocação ali para o STF, olha, estamos vivos, estamos voltando, estamos aqui de novo, então foi sim para mandar recado, e a política ela é construção de narrativa muito antes de gestão. Né? Ela começa assim, é com uma caminhada, é com um ato na praça, é assim que a política nasce, é assim que os mitos nascem. E aí, dito isso, por que eu quis trazer esse contexto? Porque quando você vê essa nova cara do bolsonarismo surgindo através do Nicolas, que, né, tem o Bolsonaro, o ex-presidente, como padrinho mesmo, político, você viu o Flávio Bolsonaro nisso? Você viu o Carlos Bolsonaro? Estava lá do lado, sim, mas você percebe como que... Mas eles perderam o brilho, né? Perderam. Eu acho que esse processo de julgamento, o comportamento deles nos Estados Unidos, essa coisa toda acabou, eu acho que acabou que eles, embora... vão ter voto, claro, o Flávio Bolsonaro vai ter voto, obviamente. Sim. Mas perdeu aquela coisa forte que tinha antes, né? Tanto é que o Nicolas se desponta mais do que... Estrategicamente foi necessário, porque o Nicolas, ele pega essa geração Z, que a gente falou no bloco anterior, ele comunica com essa geração mais millennium. Eu gosto muito, eu estudo muito essa parte da comunicação intergeracional. Na política isso tem feito muita diferença, mas ainda não estão se atentando a isso. E ele também comunica com os baby boomers.
que são o senhorzão, que tem ele como menino, o próprio Jair Bolsonaro tem ele como um filhote, o 06, né, que ele chama ele. Então, dito isso, estrategicamente, a figura do Nicolas era incontestável a melhor figura para aquele momento, para essa tentativa de voltar com o bolsonarismo. Não vejo o Nicolas com flexibilidade nenhuma, não acredito que ele vá trazer mais leveza, apesar de ser um jovem e tudo mais. Ele também é de extrema direita, ele também é sim, sim, não, não, ele carrega a essência ali do bolsonarismo nele. E por isso, aí respondendo a sua pergunta, eu acredito que muito, só se o Wellington for muito ninja, para ele conseguir se desvincular disso. Porque a imagem dele não tem nada, mas também não tem nada a ver com isso, né? A imagem que ele carregou ao longo da história não é de um extremista radical. E vou te falar uma coisa, se eu sou ele, se eu sou da equipe do marketing dele, eu exploraria isso muito bem. Eu exploraria isso, porque é uma vantagem competitiva que ele tem, de sentar à mesa. Mas em Mato Grosso, com esse bolsonarismo... Mas aí que tá, se você for maquiar mesmo... Não se discute... a competência, não se discute a capacidade de trabalho, o que se discute é você é bolsonarista ou não é? Você é de extrema-direita ou não é? Mas, Mauro, e aí é um negócio meio maluco. Mas eu ainda acho que isso é só a força da narrativa. Isso não é difícil de furar a bolha. Existe, mas aí a gente está olhando, eu até gostaria de citar nomes, mas não vou citar nomes. Mas a gente consegue, eu consigo ver uma saída. Um discurso de direita, mas não bolsonarista. Exatamente. Né? Então, você vê que tá bem, é um viés, e ele tem a turma de extrema que vem com ele, na falta de Por conta da confiança, né, da relação do Jaime, do posicionamento dele muito transparente, né, não é, dá, não dá, ele tem essa coisa, né? E é uma autoridade construída, né? A pessoa que ela exala a autoridade, a reputação vem muito disso também, né? Ele construiu esse lugar de uma forma muito sólida, muito consistente. O Wellington hoje, ele vai ter que ter muito cuidado, porque qualquer movimento dele pode ser um tiro no pé, com certeza. Ele tem sim que se preocupar com isso. Mas eu ainda acredito que existe diálogo. Não estou dizendo que é uma direita leve, mais ou menos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que a direita quer hoje, o que a direita precisa hoje, é de nomes, pessoas que estejam, de fato, alinhadas àquilo que eles defendem como valores. Ponto. E estão carentes. Então, se levantar... Agora, por exemplo, ele essa semana esteve com o ministro Gilmar Mendes, né? Para tentar flexibilizar. Virou uma bandeira agora, tentar flexibilizar a pena do... Flexibilizar? Nem não sei qual que foi amenizar a situação do Bolsonaro, né? Então, você percebe um movimento... Não faz o menor sentido, né? A gente tem que entender que olha, do ponto de vista legal, é um lobby que pode ser um tiro no pé. Uma tentativa. Porque não tem como sustentar, não tem como defender. E você dá visibilidade para isso, você noticiar isso. Muito ruim. A própria, eu achei que a assessoria deu um tiro no pé. Eu acho que esse é um esforço do próprio Wellington, no sentido de tentar se aproximar do Isso que eu estava dizendo. É uma estratégia para dizer, eu estou defendendo, eu estou junto. Viu? Mas isso virou uma coisa meio arroz de festa, sabe? Igual eu te falei, é a direita de um homem só, né? Então, assim, isso não está legal. E a direita é muito fracionada também, né? Muito fracionado. Em diversos níveis, quer dizer, tem os mais à direita, tem os direita um pouco menos à direita. E o que é desesperador, que aí vem o outro lado. Enquanto isso, o que a esquerda precisa fazer? Continuar. Continuar. Simplesmente continuar, lançar nome, ter projeto, decidir se o presidente Lula vem, não vem, porque também não tem outro nome. Não, hoje também tem a disputa vai ser com Lula e não tem essa outra situação. Agora, a próxima eleição, eu acho que Lula leva essa avaliação que eu tenho, é muito difícil ter um candidato que consiga enfrentar o Lula em condições de ganhar. Vai chegar perto, não vai ser uma eleição disputadíssima. Tem ouvido isso em todas as mesas. Com uma diferença muito pequena de votos. O Vinícius, outro dia, conversando com a gente aqui, o Vinícius Carvalho, que é analista também, e a gente gravou um programa aqui, avaliando essa questão, ele fala 5%, no máximo, a diferença entre seja lá quem for da direita que vai disputar com o Lula.
né? Porque a vantagem do Lula também não é tão grande. Mauro, a gente está há quantos meses? Não surge do nada. Vamos falar até convenção, julho, né? Ali. A gente está 6 meses, vamos arredondar aqui. Ixi, não surge. Não vai surgir. É isso aqui, ó. É isso. Agora, eu acho que o grande empenho do Lula ganhando a eleição, ganhando ou perdendo, né, do PT, vai ser criar nos próximos 4 anos um nome capaz, por exemplo, Haddad extremamente competente, didático, mas por alguma razão que talvez você consiga perceber com a sua visão de estudo de comportamento, mas por alguma razão ele não caiu no gosto da população. Se deu bem, foi bem eleitoralmente das vezes que disputou, quando disputou a presidência, mas longe de ser um candidato vencedor, né? Acho que essa é uma questão que precisava... Vou falar uma coisa para você, assim, com todo, se eu puder resumir todos esses estudos e essas análises, assim, o que está faltando hoje é um candidato com jornada do herói. Joseph Campbell continua gritando. Felizmente ou infelizmente, as pessoas clamam por jornadas de herói. As pessoas gostam. Mas o Brasil passou por essas situações, né? Com Collor. Várias. Próprio né? Lula. O próprio Lula, mas o Lula ainda deu resultado. Né? Sim, na ótica da esquerda, deu resultado. Tanto é que está terceira vez presidente. E pode ir para a 4ª. Né? Então, assim, é um caso fora da curva. Mas a gente teve grandes frustrações, eu quero dizer. Né? Da busca do herói, né? O caçador de Marajás, aquela coisa toda. Sim. E é isso mesmo. As pessoas gostam disso. Gostam. Então, assim, o indivíduo que tem uma história, sabe? Para se chegar, você olha com o Haddad, né? Que você trouxe aqui, cadê o molho? Cadê o negócio? Então, eu estou falando do ponto de vista da neurocomunicação, entendeu? Vamos pegar o próprio Alckmin. Quantas, né, tentativas? Foram 3 tentativas, eu acho, né? O Alckmin. Então, esse molho. E é o Chuchu, né? Até eu acho até que ele foi muito longe. Até como vice, continua sendo. Não, mas ele está indo bem. Chegou onde chegou. Chegou como vice. Foi, né? Apesar de Chuchu, ele conseguiu. Mas esse também é um caso fora da curva, né? Não é uma coisa, né? Mas porque ele é paciente, disputou também, como o Lula disputou. Olha, minha querida amiga, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Nós não conseguimos explorar nem metade. Vai ter parte 2. Não, nós vamos ter que gravar de novo em outro momento. Ou eu vou chamar você para participar do debate. A minha ideia é que a gente consiga fazer pelo menos uma vez por mês, reunir mais 2, 3 pessoas aqui para a gente conversar, trocar ideia, porque eu acho que isso ajuda mais a pessoa a formar opinião do que só notícia. Eu gosto dessa coisa mais informal, acho que é mais... Vários pontos de vista, né? É mais democrático, enfim. Estou à disposição. Né? Vou abusar aí desse seu carinho aí comigo. Infelizmente, temos que terminar o tempo. Terminou, acabou, a TV não aceita mais. Sumiu! Né? Mas brigadíssimo, Carol Garcia, muito obrigado. Obrigado por nos brindar aí com o seu conhecimento, com a sua sensibilidade e com a sua leitura. Eu, se fosse vereador na Câmara, eu chamaria você, entendeu? Vem cá botar ordem nessa coisa. Manda serviço para mim. Entendeu? Porque, mas realmente, estão perdendo uma grande oportunidade. E combatendo inconscientemente o conceito da importância da mulher na política. Exato. Acho que isso você tem toda a razão e elas precisam dar um jeito. Eu não sei se é a Paula, presidente, a condição dela aqui, que limita muito. Eu já me perguntei, será que Maísa, presidente, como seria? Sabe? Eu acho que teria personalidade. Já tentei trocar as peças ali, assim. Acho que Michele tem esse problema da ligação com a administração municipal, que não faz bem para ela, para o mandato dela. Ela é mais eficiente, independente. Né? Enfim, mas não deixa de ser uma grande parlamentar. E as outras também estão lá se empenhando, muita gente está se empenhando em tentar fazer a diferença, mas não é fácil não, né? Exatamente. O que aconteceu, eu acho que no geral, se for analisar tudo, no geral,
as mulheres lá conseguiram um pouquinho mais de protagonismo do que os homens. Tirando o Chico 2000, que é um protagonismo negativo. Não é de rir, mas... Mas nós temos vereadores, homens excepcionais. Você tem aquele menino Monteiro, que é que é advogado, acho? É advogado, e é uma inteligência, né? Ele é um cara preparadíssimo no debate, é uma figura que merece todo o respeito e que vai caminhar longe. Ele, aliás, é candidatíssimo, isso que eu acho que é um risco danado, né? A ser candidato, né? Candidatíssimo a secretário de Educação, caso o Piveta se eleja. Uau! Né? É ruim, né? Quando começa assim, muito tempo antes, já montando a equipe. Começa a fritar até os possíveis, né? Gente, brigadíssimo. Eu que te agradeço. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com um outro papo tão interessante, tão importante como foi esse, com Carol Garcia. Um abraço a todos, conto com a sua audiência sempre.